Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, é um prazer estar aqui com vocês novamente para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Aqui ao meu lado está a irmã Mona Lisa, que também vai estar auxiliando hoje no estudo da lição. Nós vamos estar estudando a lição número 3, com o título Consagração ao Criador. A irmã Mona Lisa, pode ler o verso áureo? Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12, verso 1, 7. Isso, então aqui Salomão está dando uma recomendação para os jovens, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então vamos aqui a primeira pergunta, que nós vamos aprofundar melhor nesse tema, né? Que apelo então é dado aos jovens que são professos cristãos? Gálatas 6:8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Isso. Agora então vou à leitura da nota, que vai responder então que apelo é dado aos jovens que são professos cristãos. Então apenas professa a fé, né? Rapazes e moças, vocês são responsáveis para com Deus pela luz que Ele lhes tem dado. Esta luz e essas advertências, caso desatendida, erguer-se-ão contra vocês no juízo. Seus perigos têm sido claramente expostos. Vocês têm sido advertidos e guardados de todos os lados, cercados de advertência. Na casa de Deus têm ouvido as mais solenes e inquiridoras verdades apresentadas pelos servos de Deus em demonstração do Espírito. Que peso tem esses solenes apelos sobre o seu coração? Que influência exerce sobre o seu caráter? Vocês serão responsáveis por todos esses apelos e advertência. Eles se erguerão no juízo para condenar os que prosseguem uma vida de vaidade, leviandade e orgulho, né? Aqui deixa bem claro, né, que eles vão ser responsáveis, né, por tudo, né, porque eles têm as advertências, né? Então Deus vai pedir conta, né, para eles. Isso, fala que então na casa de Deus eles têm ouvido as mais solenes e inquiridoras verdades, né? Então, eles não têm desculpa, né? Mas aí vem essa pergunta, né? Que eles estão dando a devida atenção? Aqui fala que peso que eles têm dado a esses solenes apelos sobre o seu coração e que influência está sendo exercida então sobre o seu caráter, né? Muito importante então essas admoestações aqui dadas aos jovens. Pergunta número 2. Deus quer inspirar cada jovem em que obra? Irmã Mona Lisa, pode ler essa nota? Deus está à espera para inspirar aos jovens poder do alto, a fim de que todos os que se encontram sob a bandeira ensanguentada de Jesus Cristo trabalhem em chamar, advertir e conduzir pessoas no caminho seguro e a pôr os pés de muitos na rocha dos séculos. Então aqui Deus está esperando obter uma oportunidade, né, para usar desses jovens, né, para levar as pessoas a Cristo. Isso, para levar então pessoas no caminho seguro, né? Na terceira pergunta diz assim: apesar de alguns não terem se rebelado contra os propósitos de Deus, no entanto, como que eles têm agido? Eu vou ler Efésios 4, verso 14, e a irmã Mona Lisa, Tiago 1, 5 ao 7. Efésios diz assim: para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia
com que induzem ao erro. E aqui no livro de Tiago diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça-a, porém, com fé e em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Isso. Agora eu vou à leitura da nota que diz assim: queridos jovens, de tempos a tempos o Senhor me tem dado testemunhos de advertência para vocês. Eles lhes têm dado animação quando vocês lhe entregam as melhores e mais santas afeições do coração. Pergunto-lhes, creem vocês que os testemunhos de reprovação que lhes têm sido dirigidos são de Deus? Se realmente acreditam que a voz de Deus lhes tem falado, indicando os perigos que os ameaçam, ouve vocês os conselhos dados? Conservam frescos na memória essas advertências, lendo-as frequentemente com espírito de oração? Crianças e jovens, o Senhor lhes tem falado repetidas vezes. Vocês, porém, têm sido tardios em atender às advertências dadas. Embora não tenham endurecido rebeldemente o coração contra as descrições que Deus lhes tem dado de seu caráter e perigos, nem contra a rota traçada para seguirem, alguns de vocês, todavia, têm sido desatentos quanto às coisas exigidas de vocês, a fim de obterem força espiritual e serem uma bênção na escola, na igreja e para todos que se associam. Então, nós vemos aqui pela nota que esses jovens, eles, apesar de não ter se rebelado totalmente, fala que eles têm sido o quê? Desatentos quanto às coisas que é exigida deles, né, irmã? Fala que eles são tardios, né, em atender as advertências, né, de Deus, né? E se fosse assim atendidas essas advertências, eles seriam umas bênçãos, né? Nas escolas, na igreja, né? E para todos aqueles que estão ao redor deles, né? Isso, então, e aqui também a advertência dada não só aos jovens, mas às crianças também, né? Na quarta pergunta diz assim: qual deve ser o mais sublime alvo para os nossos jovens? Filipenses 3:16. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-los alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas para trás que ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Então aqui está falando que todos devem o quê? Prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E, se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas, naquilo a que chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. E nós vamos ver aqui na leitura da nota melhor sobre essa pergunta: qual deve ser o mais sublime alvo para os nossos jovens? O mais sublime alvo de nossos jovens não deveria ser empenhar-se na busca de algo novo, mas colocar-se sob o ensino das Santas Escrituras. Poderão então possuir os atributos classificados como os mais nobres nas cortes celestes. Ocultar-se-ão em Deus e em todo o seu ensino simplificarão a verdade original, para que não pareça estranho, mas familiar a outras mentes. Entretecê-la-ão em seus pensamentos e na vida prática diária. Então aqui nós vemos que o mais sublime alvo não é buscar algo novo, algo diferente, mas aqui é nos colocarmos sobre os ensinos das Santas Escrituras, né? E aí fala que aí dessa forma os jovens, as crianças vão possuir os maiores atributos, os atributos que os qualificarão
para as mais nobres para ser as mais nobres nas cortes celestes. Na quinta pergunta diz assim: como a verdade se abre na mente? Vamos ler em Lucas 24, 44 ao 45. A seguir, Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei. Estando ainda convosco, importava-se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então vamos à leitura da nota, que diz assim: abra a Bíblia à nossa juventude. Atrai-lhes a atenção a seus tesouros ocultos. Ensine-os a pesquisar em busca de suas joias de verdade. O leitor pode entreter conversa com patriarcas e profetas, pode acompanhar as mais inspiradoras cenas, contemplar a Cristo, que era Rei do céu, igual a Deus, descendo até a humanidade e executando o plano de redenção, despedaçando ao homem as cadeias com que Satanás o ligara e tornando-lhes possível readquirir sua varonilidade à semelhança de Deus. Cristo, tomando sobre si a humanidade e mantendo-se ao nível do homem por 30 anos e oferecendo depois sua alma em sacrifício pelo pecado, para que o homem não fosse deixado a perecer, eis um tema para o mais profundo pensamento e o mais concentrado estudo. Muitos podem ter desfrutado da educação escolar e podem ter se familiarizado com os grandes escritores de teologia. No entanto, a verdade abrirá a mente e o impressionará com novo e surpreendente poder, à medida que a palavra de Deus for pesquisada e considerada com desejo sincero e fervoroso de compreendê-la. Então, como que a verdade se abre na mente? Buscando, das Escrituras, aprofundar, Fala que então, para abrir a Bíblia, para a nossa juventude, atrair a atenção deles para os tesouros que tem ali oculto na palavra de Deus. E aqui fala que o leitor dessa forma, pesquisando a palavra de Deus, ele pode ter conversa com os patriarcas, com os profetas. Fala que aqui nós vamos ver sobre quando Cristo tomou a humanidade, veio aqui ao nível do homem, teve 30 anos aqui se oferecendo por nós em sacrifício. E aqui também nos diz que muitos podem ter desfrutado de uma educação escolar, pode estar familiarizado com grandes autores de teologia, só que, no entanto, é a verdade que está nas Escrituras que vai abrir a mente e dar um novo entendimento. Então, vamos à sexta pergunta. O que é necessário cada homem e mulher reconhecer para que se sinta a necessidade do Salvador? Do que devemos ter uma exata compreensão? Eu vou ler em Romanos 3, 23 e 24 e depois do 7, o 7 e o 13. Diz assim, Romanos 3, 23 ao 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Vamos agora ao 7, verso 7 diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Olha aqui, que texto, Então aqui está dizendo que a lei não é pecado, mas é a lei que nos mostra, que nos dá o conhecimento, do que é o pecado. Então, que aí aqui ainda fala aqui, se não fosse a lei, eu não conhecia, Eu não teria conhecimento que a cobiça, que nós não devemos cobiçar. Não teria conhecimento, por intermédio da lei, que eu estava em pecado.
E aí no verso 13, complementando, diz assim: acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Então, a lei mostra a malignidade também do pecado, né? Vamos à leitura da nota, que será lida pela irmã Mona Lisa. O mínimo desvio da lei, por negligência ou transgressão deliberada, é pecado, e todo pecado expõe o pecador à ira de Deus. O coração não renovado odiará restrições da lei de Deus e lutará para se livrar de suas santas reivindicações. Nosso eterno bem-estar depende da exata compreensão da lei de Deus, de uma profunda convicção do seu santo caráter e uma pronta obediência aos seus requisitos. Homens e mulheres devem estar convictos do pecado antes de se sentir necessidade de Cristo. Aqueles que com seus pés pisam a lei de Deus têm rejeitado o único meio que mostra ao transgressor o que é o pecado. Estão fazendo o trabalho do grande enganador. Então aqui nos mostra, né, que é necessário, né, para o homem reconhecer, né, o pecado, né, antes mesmo de ir a Cristo, né? E a compreensão disso é a lei de Deus, né? Que nos mostra o pecado, né? A lei nos mostra o pecado e também mostra aqui a profundidade, né, do santo caráter de Cristo. Na 7ª pergunta diz assim: que contraste podemos notar nas escolhas de Sansão e José? Nós vamos ver a diferença que teve esses dois personagens bíblicos nas suas escolhas. Vamos ler em Gálatas 6, verso 8 ao 9. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecer. Então eu vou fazer a leitura da nota, que diz assim: Sansão tivera em seu perigo a mesma fonte de força que tivera José. Ele podia escolher o certo ou o errado, como desejasse. Mas em vez de se apegar à força de Deus, ele permitiu que as paixões selvagens de sua natureza tivessem pleno curso. O poder de raciocinar fora pervertido, corrompida a moral. Deus havia chamado Sansão para uma posição de grande responsabilidade, honra e prestatividade, mas ele precisava primeiro aprender a governar mediante o aprender a obedecer à lei de Deus. José foi um agente moral livre, o bem e o mal estavam perante ele. Ele podia escolher o caminho da pureza, da santidade, da honra ou da imoralidade e degradação. Ele escolheu o caminho certo e Deus o aprovou. Sansão, sob tentações semelhantes que ele próprio atraíra a si, deu rédea solta à paixão. O caminho em que entrou terminou em vergonha, desastre e morte. Que contraste com a história de José. Grande contraste, né, irmã? Aqui mostra, né, a diferença de um que fez uma má escolha, né? Teve muitas consequências no final, no caso foi Sansão, né? E José, que fez uma boa escolha e foi aprovado por Deus ainda pela sua escolha. Em que teve, né? Ele foi exaltado, né? Deus abençoou grandemente José. Agora Sansão, ao contrário, fala que ele próprio atraiu, né, a tentação para si, deu rédea solta às suas paixões. E aí, como consequência, então, o caminho que ele entrou e terminou foi de vergonha, desastre e morte. E Deus tinha grandes planos na vida de Sansão. Na 8ª pergunta, qual recompensa é oferecida pelo nosso Salvador? Irmã Modalisa pode ler essa nota? A obediência e a submissão às reivindicações de Deus são as condições apresentadas pelo inspirado apóstolo para nos tornarmos filhos de Deus, membros da família real.
Toda criança e jovem, todo homem e mulher foi por Jesus mediante seu próprio sangue, salvo do abismo da ruína a que Satanás os impelia. Glória imortal e vida eterna são a recompensa oferecida por nosso Redentor aos que lhe forem obedientes. Ele lhes deu o exemplo na própria vida, mostrando-lhes como podem vencer. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6, verso 23. Então, aqui na leitura nós vimos que o salário do pecado, então, é a morte. E qual que é a recompensa, então, oferecida pelo nosso Salvador a nós? A vida eterna, né? Deus nos dá a vida eterna. Isso. E aí fala que, então, a glória imortal e a vida eterna são a recompensa oferecida por nosso Salvador aos que lhes forem obedientes. Nós vamos na última pergunta. Quais serão nossos pensamentos logo ao levantarmos pela manhã? Colossenses 1, 9 ao 10. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno no Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Isso. Agora eu vou fazer a leitura da nota que diz assim: um anjo está observando vocês e registrando suas palavras e ações. Ao se levantarem pela manhã, acaso experimenta o senso de sua incapacidade, sua necessidade de forças vindas de Deus, e humilde, sinceramente expõe suas necessidades ao Pai Celestial? Se assim for, os anjos anotam-lhes as orações, e se as mesas não partiram de lábios fingidos, quando estiveram em risco de errar inconscientemente, de exercer sua influência que leve outros a errar, seu anjo da guarda estará ao seu lado, impulsionando-os a seguir melhor direção, escolhendo as palavras para proferirem e influenciando-lhes as ações. Então, quais que devem ser os nossos pensamentos logo ao levantarmos pela manhã? A proteção de Deus, né? Pedir que o Senhor nos proteja, né? Nos ajude, né? Para que a gente não venha cair, né? Inconscientemente, né? Em algum erro, né? E assim também exercer alguma influência, né? Que leve a outros a errar através de nós, né? Então, aqui nós vemos que nós também sentir a nossa total incapacidade, né, e dependência de Deus. E se nós realmente formos sinceros e humildes nessas nossas petições, fala que um anjo está ali anotando as nossas orações, né? E então que Deus possa nos abençoar. Chegamos assim ao final de mais um vídeo desse estudo. Agradecemos a todos que estiveram nos acompanhando até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e que a bênção de Deus estejam com todos. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.